Obrigado, irmã. Obrigado. Vamos orar? Pai Celestial, Pai de graça, Pai de amor, que privilégio, que alegria poder estar com os irmãos celebrando o nome de Jesus. Pai, obrigado porque a Tua palavra diz que a igreja é o corpo de Cristo sobre a terra. E a Tua palavra diz que o corpo de Cristo, ele prevalece, ele avança, porque todas as chagas, todo o sofrimento, toda a angústia que o corpo de Cristo já deveria ter passado, ele já passou. Jesus, ele foi castigado, moído, ele foi envergonhado, ele foi publicamente exposto para que um dia nós pudéssemos nos reunir como igreja, como corpo de Cristo, prevalecendo sobre as trevas. Obrigado porque o Senhor colocou Satanás debaixo dos pés da igreja e nós sabemos, Satanás, que aí é o seu lugar. Por isso, nessa hora, eu te agradeço, eu te exalto, eu te honro, eu te bendigo. Pai, que privilégio, que honra nos lavar com o Teu sangue, fazer de nós mais do que vencedores, colocar sobre nós, dentro de nós, o Teu Espírito, colocar os Teus anjos acampados ao nosso redor, colocar a Tua palavra no nosso coração, na nossa boca. Obrigado, Pai, usando a palavra, aquilo que o Senhor colocou dentro de mim, eu declaro agora em o nome de Jesus, que toda ferramenta e arma forjada contra as nossas vidas não prospera. Eu declaro agora que toda palavra lançada contra as nossas vidas, contra esse ministério, contra essas pessoas não prospera. Nós declaramos perdoadas as pessoas e abençoamos elas com salvação e declaramos palavras de vida, de abundância, de crescimento, porque a Tua palavra diz que nós somos como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá fruto na estação própria, e tudo o que nós fazemos prospera. A Tua palavra diz, Pai, que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivifica o nosso corpo mortal. A Tua palavra diz, Pai, que nós somos mais do que vencedores, e que se o Senhor não poupou o Seu único Filho, como não nos dará juntamente com Ele de graça todas as demais coisas? Por isso, Pai, nós recebemos a Tua palavra, lançamos a Tua palavra, declaramos sobre essa reunião, que o Senhor dê ordem aos anjos ao respeito dessa reunião, que o Senhor dê ordem aos anjos ao respeito desses irmãos, que o Senhor dê ordem aos Teus anjos ao respeito dessa igreja, em o nome de Jesus. Com gratidão, com alegria, nós oramos. Amém. Amém. Pode sentar. Acho que, já que a gente, se quiser vir para cá, daí a gente lê a Bíblia aqui mesmo, não tem problema. Não... É? Ah, então tá bom, fica à vontade. Fica à vontade. Glória a Deus. Que bom estar com você. Meu nome é Gustavo, eu sou ali da Comunhão Cristã de Curitiba, sou casado com a Marieta, tenho 2 filhas. Minha esposa não pôde vir porque a minha filha mais velha está fazendo Enem, e ela está lá esperando ela para pegar ela e levar para casa. E estamos ali servindo em Curitiba, com muita alegria, nos grupos familiares, na IBI, com as crianças, também na FATEM. Muito bom poder se reunir com vocês aqui hoje. Uma alegria. Tem uma passagem bíblica que está ali em João, capítulo 2, e eu quero compartilhar essa passagem com vocês. Vamos ler, vamos orar antes de ler as Escrituras. Pai Celestial, aqui está a Sua palavra. Sua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra, ela é martelo que esmiuça a penha, ela é lâmpada que ilumina os nossos caminhos, luz que ilumina o nosso caminho. Espírito Santo, ilumina os olhos do nosso entendimento nessa hora. A Tua palavra fala que o Senhor prepara uma mesa para nós, prepare uma mesa nessa noite, sirva os nossos irmãos com o Seu pão sagrado, que cada um saia daqui alimentado, robustecido, cheio de vigor, de força, de ânimo, de coragem, para viver a vida que o Senhor tem para eles. Em nome de Jesus, declaramos a Tua palavra prevalecendo, em nome de Jesus. Amém. João capítulo 2, então, está escrito assim: no 3º dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento.
Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. A sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto haviam 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 2 e 3 metretas. Jesus disse aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então Jesus lhe disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora os serviçais que haviam tirado a água soubessem disso. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Você, porém, guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Glória a Deus. Essa passagem, ela fala de um milagre que Jesus fez, e por si só, se você não tiver nenhuma revelação em cima desse texto, a história por si só ela é fantástica, né? A história, se a gente pegar qualquer pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, que nunca ouviu falar da Bíblia, e lesse essa história para uma pessoa, essa pessoa ia ficar assim, pasma, ia dizer: que história linda, isso aconteceu de verdade? A história da água transformada em vinho, por si só, ela é uma história fantástica e fabulosa. Mas essa história, ela é maior, ela é mais poderosa, ela tem uma realidade, uma verdade espiritual que não se atém àquele casal, não se atém àquela festa de casamento, não se atém só àquela comunidade, aquele dia, aquilo que aconteceu. Se fosse assim, a Bíblia seria muito injusta. Se esse milagre que Jesus fez naquele dia foi só para aquele casal e aqueles convidados e aquelas pessoas que estavam lá experimentarem, foi só para aquelas pessoas tomarem aquele vinho, verem, observarem que era um vinho muito bom, experimentarem e se alegrarem com aquele vinho, e apenas os serviçais, algumas pessoas sabiam o que tinha acontecido. Se essa história fosse só para aquele momento, seria muito injusto. Mas essa história, eu tenho certeza que você está me ouvindo, e você talvez falou assim: puxa, eu já ouvi essa mensagem, já li essa passagem na Bíblia várias vezes. Eu já ouvi pastores pregando, eu mesmo já preguei sobre isso várias vezes. Eu tenho certeza que você está me ouvindo e pensando talvez isso, mas a verdade é que existe uma realidade espiritual, e esse é o tema da mensagem que eu quero trazer, que eu quero falar com vocês. A realidade espiritual. Diga isso comigo, por favor. A realidade espiritual. Queridos, nós precisamos entender, aprender que existe uma realidade terrena e existe uma realidade espiritual. Na verdade, eu queria nomear assim: uma verdade terrena e uma realidade espiritual. Quando você lê a Bíblia, lê a palavra de Deus, Jesus foi chamado para ir na casa de um homem que a menina estava doente. E quando ele está indo para lá, eles chegam e dizem assim: olha, ela morreu. E Jesus disse: não, ela não morreu, ela está dormindo. A verdade sobre a vida daquela menina era: ela está morta. Mas a realidade espiritual que Jesus disse: ela está dormindo. Jesus está diante de uma multidão, dão para ele 5 pães e 2 peixes, alguém diz: não, isso é pouco.
A verdade, se qualquer pessoa olhasse, é verdade, isso é pouco, era uma verdade, mas a realidade é que Jesus agradeceu e aquele alimento foi multiplicado. Então, para toda verdade espiritual, existe uma realidade espiritual. E para experimentar a realidade espiritual, só enxerga, só vê uma realidade espiritual a pessoa que nasceu de novo. Imagine se você gosta de algum tipo de livro, romance, o que você... Imagine se eu desse um livro para você que você queria muito ler. Eu dou para você um livro magnífico, que você queria muito ler, dou de presente. Só que eu dou para você ler ele num quarto apagado. Ia adiantar? Não. Para ler um livro, você precisa do quê? De iluminação. Se você for procurar essa palavra no dicionário, também tem revelação. Então, a luz, quando você traz a luz, ela revela, ela mostra o que estava oculto, o que você não conseguia enxergar. Quando você nasce de novo, quando você entregou a vida para Jesus, agora você tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo ele te revela, ele te mostra, ele ilumina. E é como então a gente olhasse esse texto. Então existem duas formas de você ler essa passagem. Uma forma é a forma terrena, como eu disse para vocês. Qualquer pessoa que nunca ouviu falar de Jesus e de Deus, não sei se existe uma pessoa assim no mundo hoje, e você desse essa passagem, ela ia dizer: uau, que passagem linda, que milagre, que coisa tremenda. Mas existe uma realidade espiritual que Jesus está ensinando aqui, que afeta a minha vida, a sua vida, a vida de cada um de nós, hoje, agora. Então, primeiro ponto que eu queria deixar para vocês é a fragilidade da religião. Aqueles potes que estavam ali, naquele casamento, naquele dia, era usado pelos judeus para lavar as mãos. Eles lavavam o rosto todas as vezes que eles iam prestar um culto, que eles voltavam para casa, que eles iam prestar um culto. Porque eles diziam: talvez você tenha entrado em contato com um gentil e não soube. Talvez você tenha entrado em contato com uma mulher com fluxo e não soube. Talvez você tenha entrado em contato com... passado em cima de um túmulo. E se você passou em cima de um túmulo, você ficou... Você está em pecado, você precisa se purificar. Você está sujo, você precisa se purificar. E aquele ritual eles faziam e lavavam várias vezes. Lembra que uma vez os discípulos de Jesus começaram a comer as espigas, e os fariseus falaram: eles comem sem lavar as mãos. E aí explica no texto que eles lavavam várias vezes a mão, que eles diziam: aquilo purifica você. Agora, é bom tomar banho, não é? É muito gostoso tomar banho. Você chegar de um dia de trabalho, um dia que você teve bastante afazeres, e tomar um banho gostoso, aquele banho lá, você lava a cabeça, lava seu corpo, mas aquele banho é capaz de purificar seu coração? Aquele banho, se naquele dia você se irritou, ficou irado com alguém, aquele banho é capaz de tirar aquela mágoa, aquele sentimento lá dentro da sua alma? Aquele banho, ele é capaz de purificar sua consciência, talvez algo que você disse durante o dia para alguém foi duro, foi ríspido, uma discussão. Aquele banho é capaz de purificar sua consciência? Não. Então, esse ritual, ele mostrava como a religião, como a lei, eu coloquei religião aqui, mas a expressão correta é lei, como ela não consegue purificar os pecados, como ela não consegue deixar o homem limpo, a incapacidade da lei de deixar o homem limpo, a fragilidade da lei de perdoar o homem, de fazer o homem avançar, a fragilidade da lei de fazer o homem se sentir limpo. A Bíblia fala em Hebreus que o sangue de bodes e de touros, ele era incapaz de purificar a consciência de uma pessoa. Somente o sangue de Jesus é capaz de purificar a nossa consciência. Imagine, você teve uma vida onde você
fez algo para alguém, alguém fez algo para você, e você carrega aquele sentimento, e alguém diz para você, olha, lave o seu rosto, lave as suas mãos nesses potes, e você vai se sentir livre desse sentimento. Era isso o que a religião naqueles dias dizia. Você vai ser purificado, você vai se limpar, e aí você pode entrar na presença de Deus. Você vai ser perdoado, e aí você pode entrar na presença de Deus. Mas nós sabemos que isso não acontecia, né? Nós sabemos que tomar um banho não purifica ninguém. Tomar um banho lava o seu exterior, mas não é capaz de lavar o seu interior. Se fosse assim, era só nós pegarmos todas as pessoas que são presas, né? E colocar um chuveiro bem gostoso na entrada de cada presídio para eles tomarem um banho, e aí agora eles estão todos limpos e purificados dos seus crimes. Nós sabemos que o banho, ele é capaz de lavar o meu corpo, de lavar o seu corpo, mas ele não é capaz de purificar, de renovar, de limpar meu coração, de limpar minha consciência. E aí, tem um detalhe aqui, você consegue colocar lá, Hebreus 7:18, que fala mais ou menos isso que eu estou falando? A ordenança anterior, a prática aquele ritual todo, ele foi revogado, porque era fraco e inútil. Qualquer cerimônia, qualquer ritual que alguém disser para você, faça isso e você vai obter o perdão. A Bíblia está dizendo, é fraco e inútil. Qualquer ritual, passe por esse processo aqui. Nós temos agora um processo que a gente faz, um retiro assim, uma campanha assim, e você vai obter o perdão, você vai obter a purificação da sua consciência. Está escrito aqui, a ordenança anterior, o ritual, é revogado, porque é fraco e inútil. Próximo texto, próximo versículo. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Aquele ritual não era capaz de aperfeiçoar ninguém nem nada, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. O segundo ponto é as duas naturezas. Olha só, interessante, se você puder colocar para nós lá de novo o texto de João 2, o versículo 2:6, o 2:6. Olha que interessante. Ali perto haviam 6, diga comigo, 6. Por que 6? Por que a Bíblia registra que eram 6? Por que não 5? Por que não 2? Por que não 10? Por que 6? Esse número 6 não está aí à toa. 6 é o número da criação do homem. O homem foi criado no 6º dia. Então, quando fala do número 6, sempre remete ao homem. O homem foi criado no 6º dia. Está falando de Adão. E nós sabemos que Adão, o que aconteceu com Adão? Ele caiu. Adão, quando ele caiu, ele produziu toda uma geração de pessoas iguaizinhas a ele. Se você ler lá em Gênesis, a Bíblia fala que o Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas depois que Adão teve filhos, você vai ver que os filhos deles eram parecidos com ele, está escrito lá. Então, Adão, depois que ele foi expulso do Éden, todas as pessoas nascem fora do jardim. E a natureza de Adão agora vem no DNA de todas as pessoas. Agora, todo ser humano tem a natureza de Adão, a natureza caída, separado de Deus, pecador. Quando Adão, ele separa a natureza ele cai, ele peca, e o homem é separado de Deus. Agora, Adão nunca sabia o que era ficar irado. Adão não sabia o que era ser egoísta. O pastor Rômulo esses dias estava falando, Adão descobriu que ele estava nu, porque ele olhou para ele nunca havia olhado para ele. No sentido de, eu preciso, eu quero, eu tenho.
eu tenho meus direitos, eu quero isso, eu quero aquilo. Adão nunca tinha esse tipo de pensamento. Adão só olhava para Eva e queria servir Eva. A Eva olhava para Adão e queria servir Adão. Essa era a natureza divina. Mas como eles caíram, agora eles começam a olhar para o umbigo deles, porque eles precisam. Eu preciso de roupa. Agora eu preciso de comida. Agora eu preciso dormir. Agora eu preciso disso. E essa natureza caída, então, ela traz o egoísmo. Ela traz a divisão. Ela traz a culpa. A Bíblia fala que quando Deus chega ali e pergunta, o que você fez, Adão? Não foi eu não, foi a mulher que tu me deste. Aí, e você, Eva, o que você fez? Não fui eu, foi a serpente. Traz condenação, traz culpa. Um começa a apontar o erro do outro. Essa é a natureza de Adão. Queridos, e todos caíram com Adão. Romanos capítulo 5, versículo 12. Você pode colocar para nós esse texto, por favor? Romanos 5, 12. Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Agora, me responda uma coisa. Você conheceu Adão e Eva? Pessoalmente? Você conheceu Adão e Eva? Você conheceu Adão e Eva? Nenhum de nós aqui conheceu Adão e Eva. É justo você pagar uma conta que eles fizeram? Não, não é justo. Não é justo pagar a conta que Adão e Eva fizeram. E é por isso que em Romanos 5,15, 3 versículos para frente, entretanto, não há como comparar a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Queridos, assim como não é justo você pagar uma conta que Adão fez, que Adão e Eva fizeram, Jesus Cristo, Deus considera injusto também. Por isso que Ele enviou Jesus. Porque não é justo você ficar separado de Deus, porque seu tataravô errou, pecou e separou você de Deus. Imagine que quando seus pais foram ter você, vocês moravam lá na Itália. Mas eles mudaram para o Brasil. Então você nasceu aonde? No Brasil. Adão e Eva, eles estavam no jardim. Mas quando eles foram gerar a raça humana, eles foram expulsos do jardim. Agora, todo ser humano nasce fora do jardim, afastado de Deus, inimigo de Deus. A notícia boa é que Jesus Cristo pega essa água. Gente, e tem mais uma coisa, né? A água, ela era boa só no começo. Por quê? Ia vindo gente lavando a mão, ia vindo gente lavando a mão, ia vindo gente lavando. Daqui a pouco essa água estava suja. Essa água ficava suja. Então, as últimas pessoas que chegavam ali para lavar a mão, lavar o rosto, a água já estava escura, marrom. E agora Jesus Cristo pega essa água e transforma essa água em vinho. E o que é vinho na Bíblia? Quando Jesus está na última ceia, ele levanta o cálice e fala o quê? Esse cálice é o sangue da nova aliança do meu sangue. Vinho na Bíblia é sangue. Jesus estava dizendo o seguinte: olha, não se preocupe, a natureza de Adão vai ser substituída, vai ser transformada numa natureza nova. Eu vou transformar essa água em vinho, eu vou colocar dentro de você o meu sangue, eu vou cobrir você com o meu sangue. E agora você vai passar a ter uma natureza divina. Eu e você não somos mais descendentes de Adão. Toda pessoa, vocês fazem apelo aqui, né? Todo culto, façam apelo. Toda pessoa que vem aqui na frente
e faz aquela oração, imediatamente, a natureza de Adão é retirada, a água suja é retirada e ela é cheia do vinho. Ela é cheia, ela é coberta com o sangue do Cordeiro. Aquela pessoa nasce de novo, é uma nova criação. Agora, dentro daquela pessoa, em lugar do egoísmo, tem altruísmo, generosidade. Em lugar da ira, tem alegria. Em lugar de raiva, de discussões, tem paz. Aquela pessoa agora, dentro dela, existe uma natureza divina. E ela pode agora, então, desfrutar da natureza de Deus. Ela é filha de Deus. Deus transformou aquela água suja em vinho. Deus transformou isso em mim, Deus transformou isso em você, Deus transformou em cada um de nós que já confessamos e entregamos a vida para Jesus. Nós passamos a ter uma novidade de vida. Talvez você pode estar perguntando: Gustavo, por que eu não estou experimentando isso? Gustavo, por que você está falando que eu entreguei, eu fiz aquela oração um dia, eu falei, Jesus Cristo, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Por que eu não estou experimentando? Por que ainda dentro de mim existe um orgulho? Por que dentro de mim ainda tem fofoca? Por que dentro de mim ainda tem desânimo? Porque a Bíblia fala que é necessário crer. Antes de tudo, você precisa crer nisso. Eu falo para você, você é santo, você é justificado, você é puro. Você crê nisso? Se eu falo para você, olha, Jesus Cristo se fez pobre para que você fosse rico. Você crê nisso? Se eu falo para você, olha, Jesus Cristo tomou as nossas dores e enfermidades sobre o madeiro para que nós tivéssemos vida saudável, nosso corpo tivesse saúde. Você crê nisso? É necessário crer nessa verdade. É como eu estava falando no começo, existe uma verdade espiritual, uma verdade terrena e uma realidade espiritual. A verdade terrena é o que você está vendo, ouvindo e experimentando. A realidade espiritual é o que você crê. Se eu disser para você, atrás de você tem 100 pessoas. 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 Quantas são? 400 pessoas. Se eu disser isso para você, você vai olhar para trás, olhe para trás. Olhe para trás. E aí você vai falar, mentira o que você está falando. E aí? Você vai ficar com qual verdade? Se a Bíblia fala que nós somos colocados por cabeça e não por cauda, é porque nós somos colocados como agente de influência. Deus quer que nós influenciemos pessoas. Liderança, liderar não é mandar em ninguém. Liderança é influenciar. Provavelmente você é influenciado. Você é liderado e nem sabe. Esses dias minha filha falou, não pai, ninguém me lidera. Eu tenho lá meu apacentador, mas ninguém me lidera. Eu tenho minhas ideias. Eu falei, não, a roupa que você está vestindo aí. Essa roupa aí você viu alguém usando. Essa pessoa influenciou você, você quis usar olha o cabelo. Você cortou o cabelo assim porque você viu alguém usando esse corte de cabelo. Liderança é influência. E para mim influenciar as pessoas, a maneira mais eficaz de influenciar uma pessoa é servir. Servir. É o nível mais alto de liderança. É o nível mais alto de liderança. Nem sei porque eu estou falando isso, porque isso aqui não estava na mensagem. Queridos, a natureza divina, toda pessoa que recebeu Jesus, ela já tem a natureza divina. Você precisa fazer 3 coisas. 3 coisas.
você precisa se ver assim. Eu sou justo, eu sou santo, eu sou curado, eu tenho recursos, eu tenho alegria, eu tenho paz, eu sou amado por Deus. Pronto? Se viu? Agora você precisa ver o seu irmão assim. Porque ele também é santo, puro, justificado, tudo isso. Mesmo ele falando mal de você, fofocando de você, ele é. E você precisa ver o ímpio. O ímpio, a pessoa que está passando lá na rua, talvez bebendo, vivendo uma vida dissoluta, você precisa começar a ver ele assim. Porque aquela verdade não é a realidade espiritual a respeito dele. Se você viver assim, eu te garanto, você chega em dezembro de um jeito que você nunca viveu antes. Se você fizer isso de hoje até dezembro, você vai ver quanta mudança na sua vida. Algumas coisas que você acha que é problema, deixa de ser problema. Some. Some. Queridos, agora eu quero entrar no milagre que Jesus fez. E o terceiro ponto é como colaborar com o milagre. Obrigado, meu irmão. Você crê que Jesus faz milagre? Como colaborar com o milagre? Como colaborar com o milagre? Como ser um agente, um cooperador para que milagres aconteçam? Na minha vida, talvez o milagre... Olha, Gustavo, legal que você está falando aí, que eu sou justo e tal, mas amanhã eu tenho uns problemas para resolver lá, uns boletos, amanhã tem uma situação na minha casa, na minha família, beleza, agora eu vou entrar aí então, eu quero ajudar você, a palavra de Deus quer ajudar você nisso. Como colaborar para que o milagre aconteça? Você precisa de 2 ingredientes. A Maria, ela diz assim para os serviçais: façam tudo o que ele mandar. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus não quer sua obediência. Jesus quer sua fé, sua confiança. Jesus quer que você confie na palavra dele. Não é obediência. Obediência, todas as igrejas, todas as religiões pedem. Jesus não quer obediência. Jesus quer que você creia nele. Se eu chegasse para qualquer um de vocês aqui e falasse assim: Deus não existe, você acreditaria em mim? Uma pessoa que sai de casa no domingo para celebrar a Deus, já está mais do que convencida que Deus existe. Ninguém é capaz de convencer essa pessoa que Deus não existe, não é verdade? Essa pessoa jamais vai se tornar um ateu. Por isso que o diabo não vai convencer vocês a ser ateus. Mas o diabo vai trabalhar para que vocês duvidem da palavra de Deus. E aí, se você ouvir, se você der atenção, se você conversar com a serpente, pronto. É pior do que ser ateu. Porque Jesus e a sua palavra são a mesma coisa. Jesus é o verbo, ele é a palavra. Não tem como você dizer que eu creio em Jesus e não crer na palavra dele. É impossível. A serpente chegou para Eva e falou assim: Eva, não é bem isso que Deus disse. A serpente trabalhou com a Eva, fazendo a Eva duvidar da palavra de Deus. Lembram disso? Deus deu uma orientação, Deus deu uma palavra, e a serpente falou: não, você não é assim, não é desse jeito. Queridos, o jeito que eu lido com a palavra, a confiança que eu tenho na palavra, esse milagre só aconteceu porque Maria falou para os serviçais assim:
confie no que Ele disser. Tudo que Ele disser, faça. Ou seja, confie nele, creiam nele. Creiam na palavra. É como se Maria, mãe de Jesus, estivesse mandando um recado para nós. Quer ver a água transformada em vinho? Confie no que Ele está falando. Confie no verbo. Confie no que está escrito. O primeiro passo para experimentarmos, para começarmos a ver uma mudança, algo espetacular acontecendo, a água sendo transformada em vinho, é confiar na palavra. Se está escrito, está escrito. Queridos, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Vocês têm que pegar esse versículo, olhar essas cadeiras aqui e falar, é isso aí, é verdade, eu confio nessa palavra. Pronto. Está escrito, eu confio. A igreja triunfa, a igreja prevalece, a igreja é a noiva de Cristo. Olha só, 2 Reis, capítulo 7, versículo 1 a 3. Olha isso aqui. Olha essa passagem aqui. A cidade estava sitiada, depois leiam a história inteira, a história é fantástica. A cidade estava sitiada, o rei da Síria veio, e eles já estavam acampados 2 anos, muito tempo. Eles vieram de mudança, eles vieram para tomar a cidade, para ficar com a cidade. Então eles trouxeram tudo que eles tinham, toda a mudança. Eles trouxeram gado, eles trouxeram ovelhas, eles trouxeram ouro, eles trouxeram tudo que eles tinham. A mudança eles trouxeram junto. Então, nós vamos acampar, ninguém entra, ninguém sai da cidade, eles não vão poder fazer comércio, não vai entrar água, não vai entrar animais. Daqui a pouco eles vão ter que se render. 2 anos. Não era falta de dinheiro, eles tinham dinheiro, mas eles não tinham o que comprar. Todos os cavalos tinham sido comidos já. E uma mãe combinou com a outra mãe, vamos comer seu filho? Vamos cozinhar ele e comer? Hoje e amanhã a gente cozinha o meu. Olha o nível que estava o negócio. Elas fizeram isso, cozinharam o filho, comeram, e no outro dia, a outra escondeu o filho dela. Elas foram reclamar para o rei. E o rei estava vendo se a cidade estava trancada, estava tudo certinho, olhando os muros. E uma chega e fala, olha, você tem que nos ajudar, nós cozinhamos meu filho ontem, comemos, e ela não quer dar o filho dela para a gente cozinhar. Aí o rei fica indignado. O rei rasga as vestes. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Indignação não muda nenhuma situação. Tá bom? Indignação não muda nada. Pode ficar indignado, pode rasgar as vestes, não mudou nada. Ele falou, isso é culpa do Eliseu, vou atrás dele. E quando ele vai até o Eliseu declara essa palavra aí, ó. Ouçam a palavra do Senhor. Amanhã, por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto um ciclo de farinha como 2 de cevada serão vendidos por um ciclo de prata. Eliseu responde, próximo versículo, o oficial em cujo rei o braço estava se apoiando, disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, isso não aconteceria. Eu estava lendo essa passagem, e o Espírito Santo falou, eu acredito que foi o Espírito Santo, né? Porque eu não ia pensar isso sozinho. Ele falou assim, esse general aí, ele está mais perto de você do que você imagina. Eu falei assim, sério? Será que é minha esposa? Ele falou assim, não, esse general aí está dentro de você, é sua alma incrédula. Quando você ouve a palavra de Deus, o seu espírito recebe, mas a sua alma duvida, e a sua alma fala isso. Eu falei, uau, é verdade, Senhor. Eliseu advertiu, você vai ver, mas não vai comer. O que é melhor? Ver e não comer, ou não ver e comer? O que você acha? Imagina o seguinte, ó, eu falo para vocês, gente, a hora que a gente sair daqui tem um churrasco ali sendo preparado para nós, tá? Você não viu,
Você não viu. Isso é fictício, tá? Você não viu. Você não viu, mas a hora que chegar lá na porta, tá lá, tá tudo certinho, arrumado. O que é melhor? Ou eu falar assim, ó, seguinte, tá vendo essa comida aqui? Vem aqui, olha aqui tudo. Tá, agora pode ir embora, você não vai comer nada. O que é melhor? Não é melhor não ver e comer? É melhor você não ver, mas comer, experimentar, do que você ver tudo e não experimentar. E esse general, ele viu. No outro dia, exatamente no mesmo dia, no dia que o profeta falou, o milagre aconteceu, ele estava na porta da cidade, a multidão atropelou ele e matou ele. Ele viu, ele sentiu o cheiro da comida, ele sentiu o cheiro da bebida, ele viu eles pegando ouro, túnicas, vestimenta, e não desfrutou de nada. Queridos, olha essa outra passagem aqui. Lucas 23, 8 a 11. Lucas 23, 8 a 11. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo que ele queria vê-lo, pelo que ouvira falar dele, e esperava vê-lo realizar algum milagre. Próximo. Fez uma série de perguntas a Jesus, mas ele nada respondeu. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei estavam ali acusando com veemência. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram, zombaram dele, vestiram-no com um manto esplêndido e o mandaram de volta a Pilatos. Gente, muitas pessoas têm esse tipo de fé aí, ó. Eu já ouvi falar de Jesus. Ele faz milagre. Jesus, é verdade que você transformou água em vinho. É verdade que você multiplicou os pães. É verdade que você fez isso. É verdade que você ressuscitou um morto que estava morto há 4 dias. E Jesus, quieto. Herodes, para crer em Jesus, ele precisava ver. Herodes ouviu falar de Jesus, mas se Jesus não fizesse nada na frente dele, ele não cria em Jesus. Ele não creu em Jesus. Querido, isso aqui é um tipo de fé. É a fé da alma. A alma tem que ver, a alma tem que ouvir, a alma tem que tocar, a alma tem que sentir. A fé correta é uma fé que somente crê na palavra de Deus. O servo do centurião, em Lucas 7,7, recebeu uma palavra. Ele disse para Jesus: Jesus, não precisa ir na minha casa, diga uma palavra. Jesus declara uma palavra e aquele servo é curado. A mulher cananeia, em Mateus 15:28, recebe uma palavra e a filha dela é liberta. A fé da realidade espiritual, imagine o seguinte, então, aqui estão as verdades que nós estamos vivendo, e aqui em cima está a realidade espiritual, do que Deus falou sobre você. A fé aqui não é uma fé que vê muitas vezes, não é uma fé que experimenta, que toca, mas é uma fé que crê no que Deus disse, confia na palavra. Então, pega aí os 2 ingredientes para você experimentar o milagre aí. Primeiro é confiança, crer em Jesus, crer na palavra de Jesus. E agora o segundo, eles foram e jogaram, o que eles fizeram nas talhas? Jogaram água. O que é jogar água? O que é água? Quando Jesus está lavando os pés dos discípulos, ele fala assim, ó, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho dito para você. Água é igual palavra. Palavra é igual água. Quando você vem nos cultos, além de celebrar a Deus, é como se os seus pés estivessem sendo banhados com a palavra de Deus. É a água da palavra de Deus. Os pés são o que conecta nós no mundo. Com os pés você vai na sua casa, você vai no trabalho, você vai na escola. Esses lugares têm várias filosofias, várias culturas, várias ideias. E às vezes os nossos pés ficam empoeirados.
Quando você vem então aqui, você recebe uma água, a água da palavra de Deus. Jogar água, o que aqueles servos estavam fazendo dentro daqueles potes, jogando água, é declarar palavras. Então, para você experimentar algo diferente, experimentar um mover, experimentar a água sendo transformada em vinho, você precisa derramar água. E derramar água não é pegar um balde e jogar. Derramar água é declarar palavras. A irmã leu aqui no começo: aquele que crê, no seu interior fluirão rios. Que rios são esses? É a palavra de Deus. Agora veja bem, se aqueles serviçais tivessem sido assim meio, e colocassem só 200 ml, quanto de vinho eles teriam? 200 ml. Se aqueles serviçais tivessem ido um pouquinho mais e colocassem 1 litro, quanto de vinho eles teriam? 1 litro. Se aqueles serviçais tivessem enchido só um pote, quanto de vinho eles teriam? 1 pote. Mas aqueles serviçais, a Bíblia fala que eles encheram até a boca, até em cima. Então, saia hoje à noite daqui declarando a palavra. Amanhã pela manhã, quando você acordar, declare a palavra. No seu trabalho, ao meio-dia, a hora que surgir uma situação, fale a palavra. Não fale o que você está vendo. É para os seus filhos. Diga: os meus filhos são como rebento de oliveira, sentados ao redor da minha mesa. Os meus filhos são ensinados do Senhor. É sobre o seu casamento. Diga: a minha esposa é uma mulher virtuosa. É sobre as finanças. Diga: ele se fez pobre para que eu me tornasse rico. É o seu ministério, é o trabalho. Diga assim: digno é o trabalhador do seu salário. Tudo que eu faço prospera. Quando você começa a falar essas verdades, você está jogando água. Gustavo, e daí? Joga água, mas o vinho não... Ei, nenhum de nós aqui tem poder para transformar água em vinho. Só Jesus faz isso. A nossa tarefa é só jogar água. A nossa tarefa é só declarar a palavra. Declare a palavra sobre o ambiente, declare a palavra no seu trabalho, declare a palavra sobre o seu corpo, seus órgãos. Eu tenho declarado a palavra sobre os meus tecidos, os músculos, meus rins, meu fígado, todo o meu sistema nervoso, minha mente. Declare a palavra todos os dias. Pegue os recursos financeiros e não diga: puxa vida, pouco dinheiro. Diga: Pai, obrigado. A Bíblia fala que o Senhor, tudo que o Senhor coloca nas minhas mãos multiplica. Obrigado. Fazendo isso, não por um dia, não por 2 dias, não por 3 dias, não por 4 dias, mas comece a encher as talhas. Comece a encher até a boca. Que as palavras que saiam da sua boca sejam palavras de vida. Tudo que você fala vai ser transformado em vinho. Vai vir um sabor para a sua vida. Isso pode ser coisas boas e pode ser também coisas ruins. O vinho trouxe alegria, trouxe um sabor, mas pode ser um sabor amargo se você falar coisas negativas, falar coisas ruins. Transformar a água em vinho, ninguém, nenhum ser humano, nenhum homem consegue fazer. Mas Jesus faz. Só que para transformar a água em vinho, ele precisa da matéria-prima, ele precisa da palavra. Dê a matéria-prima para Jesus e deixa o resto com ele. Enche os potes que tem lá na sua casa, enche os potes que tem nas suas emoções, enche os potes que tem no seu emprego, no seu trabalho, na sua empresa, enche os potes aqui na igreja. Que vocês precisam de músicos? Comece a declarar: Pai, obrigado pelos músicos. Satanás, solta os músicos. Tantas pessoas tocando nas lanchonetes, eu declaro: solta agora em nome de Jesus essas pessoas. Pai Celestial,
deu ordem aos anjos ao respeito, para que eles tragam esses músicos para cá. E assim, vocês vão enchendo as talhas. E transformar água em vinho é com Jesus. Amém? Se você puder, queria que você ficasse de pé. E eu queria te convidar a fazer algumas declarações comigo. Diga assim comigo, por favor. Pai Celestial, muito obrigado pela sua palavra. A sua palavra é viva, é poderosa, é lâmpada para os meus pés. A sua palavra me alimenta. A sua palavra é digna de confiança. Eu confio, eu creio na sua palavra. Por isso, Pai Celestial, eu te agradeço, porque eu sou uma mulher virtuosa, porque eu sou uma videira frutífera. Eu te agradeço porque a minha casa serve ao Senhor. Eu te agradeço porque nenhum mal chega à minha casa. Eu te agradeço porque os meus filhos são ensinados do Senhor. Eles me foram dados para honra e não para vergonha. Eu te agradeço porque o Senhor enriqueceu Abraão e ele se tornou muitíssimo rico, herdeiro do mundo. Eu sou herdeiro de Abraão. Ele se fez pobre para que eu me tornasse rico. Os meus celeiros são cheios, o meu lagar transborda. Eu sou digno do meu salário. Tudo que eu faço prospera. Eu faço bem feito de todo o coração, como para o Senhor. Eu fui chamado, eu fui enviado. Eu me dedico à oração e à pregação da palavra. O Senhor me ungiu para dar vista aos cegos, libertar os cativos e anunciar o ano da graça. Eu sou rei e sacerdote. Eu reino em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. A glória de Deus é ocultar e a glória dos reis é descobrir. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado, para que nele eu me tornasse justiça. Eu sou justificado, eu tenho paz com Deus, mediante a fé em Cristo. Sobre mim, a abundante graça. Eu sou edificado pela palavra da graça. Eu sou um filho amado de Deus. O Espírito testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus. Eu sou quem Deus disse que eu sou. Eu sou filho amado. Eu sou santo. Eu sou justo. Eu sou herdeiro de Deus e cordeiro com Cristo. Eu fui regenerado para uma esperança viva. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivifica o meu corpo mortal. Por isso eu digo a você, enfermidade, saia da minha vida, saia dos meus ossos, saia dos meus rins, saia de cada órgão meu, em o nome de Jesus. Eu não morrerei, eu viverei. Amém. Você pode aplaudir Jesus bem forte. Pai Celestial, nós te agradecemos por essa noite, pela sua palavra, te agradecemos pelos irmãos que receberam a tua palavra. Declaramos, Pai, que haja multiplicação através da sua palavra na boca deles, e que essa palavra seja semeada em outros corações, que a palavra de Deus na boca deles seja semeada, e que eles avancem e cresçam. Declaramos que toda palavra dita, declarada contra esse ministério, contra essa igreja, contra os pastores, a liderança, está repreendida em nome de Jesus. Declaramos uma palavra de vida, abençoamos essas pessoas com salvação e cancelamos, Satanás, você não vai usar essas palavras. Abençoamos esse ambiente e declaramos a paz do Senhor, a bênção, o favor, a graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus continue abençoado, tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus.